Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, um canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib. Quero convidar você que é novo por aqui a ficar e fazermos juntos essa experiência. Vamos lá? Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre na sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Por isso, deixando de lado o ensinamento elementar a respeito de Cristo, elevemo-nos à perfeição adulta sem ter que voltar aos artigos fundamentais. 2 pontos. O arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, a doutrina sobre os batismos e a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. É isto que faremos se a tanto Deus nos ajudar. De fato, é impossível que para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da Palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, e não obstante decaíram. É impossível que renovem a conversão a segunda vez, porque da sua parte crucificaram novamente o Filho de Deus e o expõem a injúrias. Pois a terra que bebe a chuva, que lhe vem abundante e produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a bênção de Deus. Mas se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada e está perto da maldição. Acabará sendo queimada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, nós estamos numa continuação do tema em que o autor sagrado está falando sobre o sacerdócio de Cristo, e ele faz uma chamada de atenção com relação ao nosso empenho em conhecer mais sobre a nossa fé. Ele chamou nossa atenção dizendo: olha, eu só estou falando assim desse jeito com vocês, de maneira simples, e olha que é um texto profundo da Carta aos Hebreus. Mas ele diz: eu estou falando assim de uma maneira mais simples, sabe por quê? Porque vocês não são capazes de compreender se eu falar algo mais profundo. Vocês são crianças. São como crianças, precisam de leite. E aí, na continuação desse texto, ele está dizendo: por isso, deixando de lado o ensinamento elementar a respeito de Cristo, elevemo-nos à perfeição adulta sem ter que voltar aos artigos fundamentais. E é isso que faremos se a tanto Deus nos ajudar. E o que são esses elementares? Os princípios da fé, a primeira evangelização. Aprender sobre a questão do batismo, ou seja, ali os sacramentos, aprender a respeito da ressurreição de Cristo e da volta dele no juízo final. Se arrepender, das obras mortas, ou seja, deixar de lado os ídolos, conversão, a primeira conversão. Ele está falando assim: olha, eu espero que eu não tenha que falar disso com vocês. E a gente veio de uma carta, que é a carta aos Coríntios, em que Paulo gastou um tempão justamente porque ele teve que falar de conversão de novo. Fora outras realidades de ajuste. Então,
a gente tem que começar a caminhar mais firme na fé, ter um tempo para dizer assim, olhar para trás e falar assim, nossa, graças a Deus, desde a última confissão, eu não tenho percebido mais que eu tenho caído nessas tentações, determinada tentação, eu tenho vencido. E olhar para trás e dizer, graças a Deus eu tenho conseguido amar mais tal pessoa que eu tinha dificuldade de amar. Veja, a gente está vendo lá na frente evolução, não está preocupado em aprender realidades básicas da fé, como numa catequese básica que as crianças recebem, por exemplo, para fazer a primeira Eucaristia. Então a gente já tem que saber algumas coisas. A gente já tem que ser católico, para depois continuar. Eu gosto de lembrar do credo, porque o credo ele diz da nossa fé, é por isso que é a profissão de fé. Se eu rezo o credo como um distraído, uma pessoa distraída, e não levo em conta as palavras que eu estou rezando, eu corro o risco de ser alguém alienado dentro da igreja. Enquanto tudo estiver bem, estarei bem. Quando as coisas começarem a acontecer de uma maneira que eu não gosto, tiver uma perseguição, eu tiver uma decepção, coisa parecida, eu já não vou estar tão bem. E por quê? Porque a igreja é ruim, porque as pessoas, né? Não. É porque sou eu que não estou preparado para continuar a minha caminhada. Parei no tempo, talvez. Então é hora de retomar. E ele está falando que mesmo pessoas que, caminharam um tempo, experimentaram grandes coisas, eles podem se perder. Há um perigo de apostasia, abandonar a fé e ficar lá ainda blasfemando. Eu, quando li esse texto a primeira vez, falei, meu Deus, cara, que coisa terrível. Porque a gente para pensar assim, meu Deus, como que alguém que experimentou tanto pode realmente abandonar a fé dessa forma? Não é que eu descobri uma pessoa que fez isso, que tem esse escândalo todo, e rezo de coração para que essa pessoa se converta, volte mesmo para Deus. Por quê? Porque ele era muito de Deus, tanto de Deus que se tornou sacerdote. Mas, em um determinado tempo, deixou o sacerdócio. E alguns anos depois, décadas depois, está numa religião não cristã, inclusive. Uma religião pagã. Veja que terrível. E blasfemando o nome de Deus. Por quê? Porque ainda usa o nome de padre antes do seu próprio nome. Que triste. Que triste é isso, mas isso não acontece só com padre, não. Homens solteiros, casados, mulheres solteiras, casadas também, religiosos, também pode acontecer isso. Infelizmente. Mas aqui, a palavra que é usada é que é impossível voltar atrás. E eu demorei um pouco para entender, eu pedi, mas Jesus me ajuda a entender isso. Porque o autor sagrado está dizendo que uma vez que a pessoa tem uma atitude dessa, ela não consegue mais voltar. Mas veja, o detalhe está aqui. É impossível que renovem a conversão a segunda vez, porque da sua parte crucificaram novamente o Filho de Deus e o expõem a injúrias. Ou seja, ele está classificando um tipo de pessoa que não só deixou de ser católico e foi para uma religião pagã, mas além disso, essa pessoa, ela expõe a fé, expõe o nome de Deus a injúrias. Ou seja, ela está imersa numa batalha contra a igreja. Então o autor sagrado está dizendo, isso aí não tem jeito mais. É um pecado muito grave contra o Espírito Santo. É claro, a esperança que mora no nosso coração, e essa esperança ela vem da própria palavra de Deus, que diz que ainda que o seu pecado for, como
vermelho como carmesim que Deus perdoa. De fato. Mas a pessoa, nessa condição de injúria contra Deus, se arrependerá. O que o autor sagrado via pessoas obstinadas, incapazes de se arrepender. E esse é o grande problema. Nós, infelizmente, corremos risco disso também. Então nós não podemos arriscar a nossa fé. E aí ele fala aqui, versículo 7, pois a terra que bebe a chuva, que lhe vem abundante e produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a bênção de Deus. Mas se produz espinhos, veja, que terra? É a que recebeu a chuva, a bênção. Recebeu. Mas eu posso produzir aquilo que agrada a Deus, mas infelizmente eu posso produzir espinhos também. E aí, abrolhos, aquela vegetação ruim que não alimenta ninguém, ela é rejeitada e está perto da maldição, acabará sendo queimada. E aqui está falando em parábolas, mas quer dizer o quê? Quer dizer da condenação eterna. Que Deus nos livre disso. Que, pelo contrário, nos dediquemos ao conhecimento de Deus e, mesmo conhecendo Deus, nos dediquemos a permanecer nele para que nós não nos desviemos da fé e sejamos livres da rejeição da parte de Deus. Vamos anotar no nosso diário. Temos ordens, princípios, tem promessa também no finalzinho, do versículo 8. Acabará sendo queimada, mas aí você anota todo o versículo 8, tá bom? Versículo 8, promessa. Mas aí vem mais coisa. Ordens de Deus, versículo 1, né? Praticamente inteiro, né? Porque ele é quebrado aqui. Então, até artigos fundamentais, né? Versículo 1. E aí ele explica depois. Esses artigos fundamentais são explicados, são princípios eternos, que são aqui as coisas que a gente não pode perder de vista na fé, né? Então, versículo 2 é o princípio eterno. Versículo 3 é a ordem também. E aqui nós temos os princípios eternos dos versículos 2, né? A partir do 1b aqui, o arrependimento das obras mortas, e a fé em Deus, e aí até julgamento eterno, princípio eterno, e depois os versículos 4 a 8, também princípios eternos. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like e um comentário, porque eles são muito importantes para nós. Estamos aqui todos os dias e para quem vai chegando também. Vamos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas da Bíblia. Na descrição do vídeo você encontra o passo a passo. Eu espero você todos os dias aqui, se Deus quiser. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.